Ok, perfeito. Então, gente, muita gente, 23 pessoas. Uau, que palco! Faz muito tempo que não vejo tantas pessoas. Então, super bem-vindos a esse primeiro evento, né? Foi o Ivan que teve a ideia da gente estimular um pouquinho a interação, especialmente para os alunos, para os bolsistas do museu, mas também bolsistas e estudantes da universidade, que agora muita gente está sentindo muita falta de ter interação entre os bolsistas, mas também com os pesquisadores, com os docentes e tudo mais. E claro que nessas circunstâncias agora a pedida da vez é de organizar eventos virtuais, que certamente não totalmente substituem os encontros em pessoa, mas pelo menos providenciam um pouquinho de uma oportunidade da gente se falar. A ideia disso aqui é que isso seja informal. Tudo bem que eu vou fazer agora uma apresentação que parece uma palestra de um palco, como se fosse em simpósio ou congresso, mas a ideia realmente é para ninguém ter medo de fazer perguntas, de fazer comentários, tirar dúvidas, mesmo que talvez seja um pouquinho tímido e tal. Vamos interagir livremente. Isso aqui não é alguma coisa que vai ser censurado. Inclusive, agora pensando nisso, talvez seria uma boa ideia da gente parar com a gravação depois da minha apresentação, para que todo mundo realmente fique à vontade a falar, sabendo que isso não vai ficar para a posterioridade, né? A minha proposta. Bom, mais uma vez, obrigado. Realmente estou surpreendido. Muita gente se interessou. Isso realmente é muito legal. E vamos ter esses encontros a partir de agora, cada segunda semana, né? Cada segunda semana, nas sextas-feiras, vai ter uma apresentação dessas. A Ana Paula aqui está na minha frente. Ela vai ser a próxima a apresentar. E assim vai continuar. Uma vez não vai ser na sexta, mas vai ser na segunda, mas fora disso sempre vai ser no mesmo horário, mesmo dia da semana, cada segunda semana, né? Se ninguém tiver dúvidas urgentes ou comentários a fazer neste momento, eu começaria a apresentação que eu preparei. Estou vendo ninguém se manifestar. Então, beleza. Pronto. Muito bem. Espero que vocês todos estejam agora vendo a minha tela. Eu não estou mais vendo vocês, então eu não estou vendo se vocês estão conseguindo acompanhar bem ou não. Então, se alguém acha que eu estou falando coisa com coisa ou não dá para acompanhar, então, por favor, liguem o microfone e me interrompem, tá? Mas, em princípio, a gente pensou nesse tipo de encontro virtual, realmente não é um encontro onde a gente fica à vontade para cada um fazer uma pergunta durante a palestra. Aí a coisa fica um pouco desorganizada. Mas no caso que realmente não dá para seguir, ou tem um problema técnico ou algo, por favor, liguem os microfones e me avisam. E depois desliguem o microfone para não ter muito barulho de fundo. Tá? Ok, então, essa primeira palestra, ou a primeira contribuição para essa série de eventos, se chama Contextos de Línguas, o exemplo do AVT. Então, a questão é, o que são esses contextos de línguas? E isso que eu vou responder primeiro, e depois eu vou dar o exemplo, como se coloca, como se expõe os contextos de uma língua específica, que é a língua AVT, sobre que eu trabalhei, então, ou estou trabalhando, então o que segue é basicamente o roteiro do documento que eu também divulguei quando nós divulgamos esse evento juntos, que está sendo preparado para publicação. Não é uma versão final, então, por favor, não espalhar, não mandar para outras pessoas. Daqui a pouco vai aparecer já online, livre para download. Então, coisas que se abordam no contexto de línguas, eu vou falar com mais detalhes, são, por exemplo, o nome, no caso da língua nome AVT, informações sobre os falantes, a localização, a história, a cultura do povo que fala a língua, a história
das pesquisas, o que se sabe sobre a língua até agora e quem que contribuiu para esse conhecimento. Sobre a própria língua, já chegando mais perto da língua mesmo, a que família linguística ela pertence e onde nessa família linguística ela se coloca, se ela não for uma língua isolada, evidentemente. Também é interessante dizer quais são as variedades linguísticas que tem, qual é a variação interna, tem dialetos e assim vai. E, finalmente, qual é a situação sociolinguística da língua? Especialmente, hoje em dia, é interessante saber a língua vital, ela tem uma chance de sobreviver às próximas gerações ou não. Então, chegando um pouquinho mais perto, o que são contextos de línguas exatamente? Quando nós ouvimos língua, e quem estuda linguística, normalmente, quando escuta língua, pensa na estrutura da língua, no sistema da língua, na gramática, nas regras da morfologia, da sintaxe, nas regras da fonologia e tal, mas isso são propriedades do sistema da língua. Mas a própria língua é outra coisa. Ela tem um sistema, mas ela não é o sistema. Uma língua, ela é usada por pessoas, por falantes, que usam essa língua para se comunicar. Falantes são seres colocados no tempo e no espaço, então são entidades históricas, e a comunicação, evidentemente, é algo muito social, que faz com que sociedades surjam e as pessoas se comuniquem. Então, por isso que línguas têm propriedades históricas e sociais, através dos seus falantes e através do uso da língua que os falantes fazem. Essas são as propriedades que nos interessam nos contextos de línguas. Então, o contexto de língua se refere a todas as propriedades de uma língua que não são propriamente o sistema da língua. E, normalmente, a gente vê descrições sobre esses contextos de línguas, não são chamadas assim, mas usualmente a gente vê isso, por exemplo, nas introduções de gramática sobre uma língua. Normalmente, o primeiro capítulo ou a introdução diz, olha, a língua que eu vou descrever agora, ela é falada de tais pessoas, que tem tal história, e assim vai. Então, essa parte, esse primeiro capítulo de uma descrição de uma língua, normalmente trata dessas propriedades que não dizem respeito ao sistema linguístico. Mas também, hoje já tem uma oportunidade de abordar esses contextos linguísticos de uma outra forma, de uma publicação separada, porque se abriu uma série de artigos sobre contextos de línguas da revista Language Documentation and Description, Documentação e Descrição Linguística, que é publicada pelas Endangered Languages Publishing, uma série organizada por Peter Austin e Lauren Golan. Então, aqui é a página onde vocês podem ver, e já tem acho que 10, 12 descrições dos contextos linguísticos. Nesse screenshot eu acho que vai ser difícil para ler, mas eu quis mostrar quais são os artigos que já tem. E também tem uma outra categoria que talvez vocês não consigam ler, mas além dos language contexts, também tem uma série de artigos mais curtos que se chamam language snapshots, ou seja, fotografias de uma língua que são mais sucintos, mais resumidos, falando sobre algumas das propriedades. Estou apresentando isso por duas razões. Primeiro, porque eu acabo de escrever o contexto da língua AVT, e ela vai ser publicada nessa série de artigos. Então, uma boa oportunidade de fazer uso de que eu escrevi e oferecer isso para uma audiência em forma de palestra. Mas eu pensei nisso porque isso é uma coisa bastante interessante para vocês, especialmente estudantes de linguística, porque eu acho que é uma excelente oportunidade de ter uma boa publicação em uma revista reconhecida, Language Documentation and Description não é qualquer revista, na nossa área é uma revista importante, e é uma publicação que dá para fazer mesmo antes de iniciar uma pesquisa da língua propriamente dita. Então, antes de visitar o povo pela primeira vez, ou tendo visitado o povo uma ou duas vezes,
já dá para fazer uma descrição do contexto de língua dessa forma, usando informação bibliográfica, entrevistas com pessoas que conhecem melhor a língua e tal. Então, eu acho que é uma oportunidade boa que pode ser interessante para vários de vocês. Então, eu queria divulgar essa oportunidade, incentivando vocês para pensar, talvez dá para fazer uma publicação sobre a língua que vocês estejam estudando. Então, vou agora, no que segue, no resto, eu vou apresentar esse contexto de línguas que eu elaborei sobre o AVT. Quem consegue ler bem o inglês e teve um pouquinho de tempo, já teve uma chance de ler o que eu divulguei. E aqui, então, eu vou fazer um sumário disso, vou apresentar isso de forma oral para vocês. Começamos, então, com o primeiro... a primeira coisa que é importante, que é a identificação da língua, que usualmente se dá através do nome da língua. Então, o nome é o elemento mais importante para isso, mas também já tem os primeiros problemas, porque muitas vezes uma e a mesma língua pode ter vários nomes, né? Então, a gente precisa saber quais são os nomes pelos quais a língua é conhecida, né? E qual língua, metalíngua, usa qual nome, né? Eu vou demonstrar isso agora para o português. E, então, para se referir à língua, vocês vão escolher um nome que vocês usam, que vocês preferem, então tem que justificar por que se usa esse e não outro nome para falar sobre essa língua. Nesse contexto, eu acho super útil de apontar vocês para um artigo que apareceu em Language Documentation and Preservation, aquela revista de Hawaii, do Martin Haspelmath, onde ele coloca alguns princípios de como se deveria escolher o nome da língua sobre que se quer se publicar. É sobre o inglês, mas dá para transferir a maioria das coisas que ele coloca, dá para transferir para o português também. Então, acho um interessante artigo que eu posso divulgar o link. Se a gente divulga esse PowerPoint, isso aqui seria um link. Então, para exemplificar, né, português, todo mundo sabe que é português, então tem português, mas em outras línguas, português tem outros nomes, né, português, português, portugueses em alemão, minha língua, né, português em holandês, e assim vai, dinamarquês, em islandês, em polonês, em russo, em chinês, e assim vai. Então, em cada língua, português tem um outro nome, né, e isso vale para muitas línguas. Muitas vezes as línguas que a gente estuda ainda não tem nenhuma publicação em chinês, ou árabe, ou russo, então muitas vezes só tem um nome, mas já pode ter um outro nome em inglês. Então, ficar atento qual nome que vocês querem usar para essa língua, qual é o mais importante. Pior ainda, como a gente vai ver agora no exemplo do AVT, muitas vezes, na mesma língua, uma outra língua pode ter vários nomes, né? No meu caso, na Alemanha, tem uma variedade do alemão que se chama Plattdeutsch de uns, mas também pode ser chamado de Niederdeutsch. São dois nomes para a mesma variedade do alemão ou para a mesma língua, dependendo de como você classifica isso. E isso agora, no caso do AVT, eu vou demonstrar que isso pode se ficar até mais complicado. Vamos lá. Então, normalmente se começa com a autodenominação, ou seja, como o próprio povo, os próprios falantes, como é que eles falam da sua língua, como eles chamam de si ou a sua língua. No caso do AVT, esse nome é Awituja, e o nome da língua que eles dão para a própria língua é Awituja Tiinco. Tiinco é, evidentemente, língua, e Awituja são os AVT, sendo que aquele já no final é um marcador de pluralidade. Então, o etnônimo que outros grupos perto dos AVT usam é Awut, ou Awut, né? Aquele já é uma propriedade da língua AVT. Então, como que eles ganharam o nome de AVT se o próprio nome deles é Awutuja, né? O Awut, né? Foi isso que foi escutado pela primeira expedição científica que chegou no Alto Xingu no século XIX ainda, nos anos 90,
e eles escutaram esse awut, awut. Então, eles escreveram o que eles escutaram. Como eles eram alemães, né, aquele U não existe em alemão, então eles imitaram e escreveram awet, awet, alguma coisa assim. Então, para imitar o nome original que eles escutaram, representando os sons que não tinha por outros sons da língua em que eles usaram, que chegou mais perto. Aí, aquele awet, como o com trema, que é bem próprio do alemão. Aí depois, quando outros autores escreveram sobre o Aveti, aquele E foi trocado pelo O, e depois pelo I, e o U foi trocado pelo W, e assim tem várias variedades desse nome. Então, se vocês querem procurar sobre a língua Aveti, vocês teriam que fazer uma procura por todos esses nomes, porque um autor usou um nome, outro autor pode ter usado outro nome. Então, para realmente achar tudo que foi feito, é bom indicar todos os nomes pelos quais a língua já foi uma vez conhecida, ou que talvez ainda hoje tem nomes concorrentes. Uns autores preferem um nome, outros autores preferem outro nome. Eu sempre recomendo de usar o nome mais comum que se usou na literatura em mais casos, que é o nome mais conhecido, e no caso do Aveti, é esse mesmo, Aveti, tendo uma certa divergência se usa ou não usa aquele acento no i no final ou não. Eu normalmente uso para que as pessoas saibam que o acento fica na última sílaba, mas também se encontra muitas vezes o Aveti sem aquele acento, que inclusive seria o correto conforme as regras da Associação Brasileira de Antropologia, que nos anos 50 estabeleceu de como se deveriam escrever os nomes indígenas. Recentemente apareceu um trabalho de um falante nativo, o Aru Kamayura Sabino, e ele introduziu um novo nome que eu nunca vi antes para chamar a própria língua, que é Awetu, com E. Eu não entendi, porque realmente em Aveti a segunda sílaba tem um U também, e eu acho que não é uma coisa muito recomendada de dar um novo nome, introduzir mais um nome, né, quando já tem um nome bastante estabelecido. Mas agora já sabemos, tem mais um nome que a gente tem que procurar no Google ou em outra máquina de busca para achar coisas sobre o Aveti, porque tem mais uma variante de usar esse nome. A gente pode falar mais sobre isso, claro que tem problemas, alguns nomes são pejorativos, aí sim que tem que trocar, mas usualmente a recomendação é de aderir ao nome mais comum, mais divulgado, melhor conhecido. Às vezes, os Aveti são listados, os nomes dos Aveti são listados ainda duas outras variantes, Arawini e Arawiti. Especialmente isso aconteceu no Ethnologue, que é um catálogo das línguas do mundo, e, lamentavelmente, eles incluíram esses dois outros nomes, que de fato são nomes de outros grupos, no caso dos Arawini, ou de uma pequena aldeia que nunca chegou a ser uma etnia e não foi nunca uma língua separada, mas hoje a gente continua com esses nomes que de fato nunca eram línguas ou nunca eram de fato variedades ou tinham a ver com o Aveti. Vamos falar sobre os falantes, sobre sua localização, a sua história, a sua cultura. Tem que se indicar isso numa introdução a uma gramática ou então a um language context, um artigo assim, descrevendo o que for necessário para as pessoas terem uma ideia, qual é o contexto em que se usa a língua, quem é que usa esta língua, quem são esses falantes e quantos que são. Aí é importante diferenciar entre falantes que aprenderam a língua como língua materna, né, como L1, tem pessoas que aprenderam ela mais tarde, quantas são, né, como segunda língua. Existem semifalantes, quantos são? Tem pessoas que são Aveti, mas não falam Aveti, no caso, né? São todas questões que é bom mencionar quando se fala dos falantes, né?
Aí vai a localização, onde vivem, e muitas vezes, tradicionalmente, viviam em outra região do que vivem hoje em dia. Então, é bom mostrar o que se sabe sobre suas migrações e sua origem e tudo mais. Para isso também dá para usar evidências arqueológicas, se tiver algum estudo que menciona esse povo no passado, né? E talvez também a gente sabe com quais outros grupos o grupo que a gente fala, o povo que a gente fala agora, teve contatos antigamente. Talvez eles tenham mitos, ou talvez tenham outros relatos históricos. Então é bom mencionar neste contexto. E, especialmente, também dá um esboço, dá um resumo da cultura, né? Qual é a estrutura social? São egalitários ou são hierárquicos? Quais são as especialidades que têm? De que vivem, né? A subsistência, né? Quais são as crenças, quais são as religiões, ou a religião, ou as religiões que o povo tem, né? E isso não deve ser uma etnografia, né? Não é para escrever um livro sobre isso. Isso é o trabalho do antropólogo ou do etnógrafo. Mas cabe fazer um resumo, assim que as pessoas que vão depois se informar mais sobre a estrutura da língua têm pelo menos uma ideia do contexto em que essa língua é usada, no caso, o contexto cultural. No caso do Sabeti, sabemos que hoje tem mais ou menos 250 deles, né? E a grande maioria são falantes nativos que aprenderam a língua desde que nasceram, né? Eles vivem, agora já localização, né, no Brasil, na Amazônia, mais especificamente no Parque Indígena do Xingu, numa área chamada Alto Xingu, que fica no Mato Grosso, no nordeste do Mato Grosso, no município de Gaúcha do Norte, um desses municípios mais recentes do interior do Mato Grosso, que é um dos municípios onde se localiza essa área indígena, esse parque indígena, né? Hoje, existem 5 aldeias Sabeti dentro desse parque, né? Os últimos, eu vou falar mais em detalhe, se fundaram bastante recentemente. A gente sabe bastante sobre a pré-história dessa área por causa do trabalho do Michael Heckenberger e de outros colegas, inclusive aqui no Museu Gelde. Então, a gente sabe que os grupos que vivem lá juntos hoje, que são 11 etnias, 11 grupos que se identificam como povos, grupos separados, eles falam 5 línguas diferentes, que pertencem a 3 grandes famílias linguísticas, e um povo ainda fala uma língua isolada, ou seja, uma língua que não tem parentes, que não tem outra língua com que ela se parece, ou com que a gente sabe que ela originou de uma língua-mãe em comum. A saber, provavelmente, isso também já falando da história, quem ocupou essa área primeiro, mais ou menos por volta do ano 800 depois de Cristo, eram povos da língua aruac, né? Especialmente os antecessores de que hoje são os Waurá e os Meinaku, né? Eles provavelmente ocuparam essa área primeiro. Também tem um outro povo nessa área que fala uma língua aruac, que são os Yavalapiti, e eles provavelmente chegaram um pouquinho mais tarde nessa região. Os Waurá e Meinaku falam 2 variedades ou 2 dialetos de uma mesma língua. Yavalapiti já é outra língua separada. Mais tarde, por volta de 1400, 1500, chegaram povos de língua caribe. E eles chegaram do leste e até hoje ocupam a parte leste do parque. E hoje são os povos Koikuru, Kalapalo, Nafuquá, Matipu, e mais recentemente se reconheceu alguns sobreviventes do povo Narovuto, que também agora já se constitui de novo como uma etnia separada. Ainda 10 anos atrás, a gente dizia que eram 4 povos sobreviventes que falavam toda a mesma língua caribe, o caribe alto-xinguano, mas hoje já se reconhece mais um povo que faz parte. Mais tarde, provavelmente por volta de 1600, no máximo 1700, chegaram povos de língua tupi.
E eram vários povos, e eles depois se juntaram e formaram que hoje são dois povos. Tem os Camaiorá e tem os Aviti, sobre que a gente está falando aqui agora. Né? Finalmente, mais tarde ainda chegaram no sistema, já por volta de 1800, 1850, chegaram os Trumai, que falam uma língua isolada. Então, coloco aqui mais uma vez a história, né? Os Aviti chegam por volta de 1700, chegam vários grupos, dois grupos a gente conhece, ainda se lembram, que eram os Awituja e Totó, os verdadeiros Aviti, e os Enomaniá. A gente vai falar um pouquinho mais disso em seguida. Aí, por volta de 1800, os Enomaniá foram integrados no sistema que os Arawak criaram, onde eles já tinham incluído os Caribe. Então, agora, os Enomaniá fazem parte dessa cultura auto-xinguana, desse convívio pacífico de todos esses povos lá. E isso aconteceu depois que os Awituja e Totó foram quase extintos. Então, os Enomaniá entraram no seu lugar e entraram junto no sistema auto-xinguano, isso que eles lembram. Aí, no final do século XIX, houve as primeiras expedições alemães, no caso do Karl von Steiner, e isso iniciou, ou talvez agravou, um declínio populacional muito grave, por causa de doenças, em primeiro lugar. No caso dos xinguanos, houve muito pouca influência de guerras ou dos bandeirantes, houve, mas não foi tão grave. Mas as doenças exterminaram muitos povos e muitos indivíduos, assim que até 1950 a população desceu para provavelmente menos que 20% que tinha antes. No caso dos Aviti, eles chegaram a ser somente 23 indivíduos em 1955, o ano em que morreram 8 de sarampo. Então, antes eram 31 e depois disso eram só 23. Em 65, mais ou menos, 10 anos depois, eles refundaram sua aldeia. Antes eles viviam num posto indígena, os sobreviventes. Aí eles ganharam força e decidiram de abrir, mesmo com poucos indivíduos, uma aldeia que eles usam até hoje, que é Tajuí-Tentama, a aldeia da pequena formiga de fogo. Em 61 se funda o Parque Indígena Xingu. No final dos anos 60 chegam os primeiros pesquisadores que estudam especificamente os Aviti, e a partir dos anos 90, o Parque Indígena do Xingu se abre mais para o mundo de fora, os irmãos Vilas Boas saem da administração, e assim o parque se abre, e então se intensifica bastante o contato com o mundo não indígena. Eu acho que para os Aviti foi uma fase importante, a fase entre 2000 e 2005, quando o projeto DOMOS, de documentação da língua, foi executado por mim e alguns colegas. E a partir de 2002, começam a se fundar outras aldeias. Tem a aldeia Fumaça, Tajantim-Pentam. Em 2008, houve um conflito político e o cacique foi forçado a sair da aldeia, então ele fundou uma terceira aldeia, que se chama Mirassol, e agora, nos últimos anos, já depois da minha pesquisa, se fundaram mais 2 aldeias dos Aviti também dentro da área, Miaraçu e São Jorge. Aqui tem uma imagem mais atual das aldeias Aviti, que no lado direito, vocês podem ver, eles estão marcados em azul, sendo que, no caso da aldeia 4 e 5, eu estou chutando que seja isso, mas agora eu estou me comunicando com o Guaranaco, com o meu amigo e melhor informante, para assim dizer, na aldeia, e ele me confirmou que sim, que são essas as 2 que são também dos Aviti. Faz um mês, mais ou menos, que os Aviti têm internet na aldeia. Então, mudou muito o tempo lá. Falando da história, quando eu entrei a primeira vez em 98, chegou junto comigo, mas não por mim, a primeira televisão. E agora, 20 anos depois, 22 anos depois, já tem 30 anos, não, 22 anos depois, já tem a própria internet na aldeia. Falando rapidamente sobre a cultura,
Então, todos os xinguanos, todos esses povos compartilham a cultura, então eles têm as mesmas festas, eles se convidam para fazer rituais juntos, eles têm os mesmos cantos em línguas diferentes, contam mitos semelhantes, têm o mesmo ethos, então o mesmo ideal de como se comportar, são as mesmas normas éticas, né? As mesmas restrições alimentares, eles não comem muito mamífero, por exemplo, comem mais peixe. Eles têm um sistema de caciques fortes, de famílias nobres, por assim dizer, que todos eles compartilham. Eles vivem basicamente de peixe e de mandioca, e tem algumas outras plantas que eles cultivam, o pequi especialmente, milho, banana, e assim vai. Eles fumam tabaco, né, importante no xamanismo, são famosos pela pimenta, muito forte, muito boa, e usam urucum como quase todos os índios sul-americanos. No sistema autoxinguado, cada grupo tem uma especialidade que esse grupo contribui para a cultura em comum. No caso dos Aruac, são produtos de cerâmica. No caso dos Caribes, são certos adornos corporais que eles produzem. No caso dos Aveti, costumavam ser um certo arco e flecha usado na pescaria, mas hoje em dia são mais famosos pelas redes que eles produzem e pelo sal vegetal que eles produzem, que eles têm o ambiente para produzir isso muito rico. Eles têm um xamanismo que é muito forte, as doenças de pessoas estão conectadas a certas festas e a certos seres sobrenaturais ou espíritos, isso todos os xinguanos compartilham. Eles preferem casar entre si, ou seja, Aveti gostam de casar com Aveti, e se não der para casar com Aveti, então se prefere casar com outro povo que também fala uma língua tupi, melhor do que com alguém que fala uma língua caribe ou uma língua aruac. Então, eles gostam de casar dentro de si e não para fora. Isso sobre a cultura. Vamos rapidinho sobre a história das pesquisas até agora. Eu já falei dessas primeiras expedições, houve várias, até 1920, houve umas 5 ou 6 grandes expedições de alemães na área, 2 deles visitaram os Aveti, e depois, só em 65, recomeçam as pesquisas, desta vez de brasileiros. Jorge Zarur escreveu uma tese de mestrado sobre a cultura, e Ruth Monserrat começou um trabalho linguístico. Ela visitou a aldeia várias vezes, mas só publicou 2 trabalhos sobre a fonologia e o sistema de pessoas, mas ela fez várias apresentações e tem muitos manuscritos, e os dados dela contribuíram para o conhecimento, então ela teve um primeiro grande impacto da pesquisa sobre a língua. Houve vários pesquisadores que chegaram lá por só uma visita, ou só uma estadia curta, ou só por um estudo bibliográfico. Por exemplo, Marcela Coelho Souza estudou a língua e também a cultura durante alguns anos, no mestrado dela, no Rio. E Cristina Bruella fez uma tese de mestrado, ela visitou a aldeia uma vez e escreveu mestrado sobre a língua. Mas também houve alguns trabalhos com mais pesquisa de campo. Agora esqueci o primeiro nome dela, mas uma jovem de São Paulo, hoje já doutora de antropologia, Figueiredo, ela fez várias pesquisas de campo, 3, 4 vezes por meses e meses, e aprendeu a língua bem melhor do que eu, inclusive, e fez o doutorado dela sobre a cultura da língua. Agora também tem esse primeiro estudo de um falante nativo, que se formou mestre e doutor em Brasília em 2016. Agora, sobre mim mesmo, eu não posso deixar de falar. Eu fiz pesquisa entre os Aveti durante mais que 12 anos. Eu cheguei lá a primeira vez em 98 e a última vez em 2010. E no início tive o primeiro contato, criar uma relação de confiança, e fiz os primeiros trabalhos de elicitação. E depois, eu já mencionei, houve o grande projeto de documentação da língua entre 2001 e 2005, com uma colega, Sabina Raita, e algumas outras pessoas que visitaram a aldeia uma vez.
E eu continuei ainda trabalhando sobre o AVT com pesquisa de campo entre 2007 e 2010, com outro financiamento que já não era mais do DUBES. Agora, faz 1 ano e meio que eu resumi o trabalho e estou agora elaborando a gramática, sendo que esse contexto linguístico também vai servir como o primeiro capítulo, a introdução à gramática da língua. Então, os resultados que essa pesquisa trouxe é um grande acervo de documentação, várias, assim, 40 horas de vídeo, 100 horas de áudio, uma grande parte é transcrito e uma parte menor também é traduzido para o português e uma pequena parte também para o inglês. Então, é uma língua bem documentada no sentido moderno de uma documentação digital com dados audiovisuais. A Sabine Reiter escreveu uma tese de doutorado que inclui uma sketch grammar, um esboço gramatical, que até agora é a melhor descrição da língua que a gente tem. Lamentavelmente, ela realmente é melhor, inclusive, do que a tese de Varel Kamalhorar, que é falante nativo. E eu, evidentemente, publiquei, nesses anos todos, bastante sobre o AVT, vários aspectos gramaticais. Então, a língua tem bastante descrição pontual, mas falta realmente ainda uma grande gramática. Também a gramática de Reiter só fala de alguns aspectos e tem outros em que ela não menciona tudo. Então, ainda não está bem descrita, mas já tem um corpo razoável de trabalhos. Agora, só um pouquinho mais sobre a própria língua. Então, que língua é essa? AVT é uma língua tupi. E isso se sabe desde de Carl von Enstein. Ele entendeu um pouquinho das línguas brasileiras e logo reconheceu que os AVT faziam parte dessa grande família linguística. Eles usam Icatu para está bom, então é fácil reconhecer. Ele imediatamente disse isso aqui é uma língua tupi. Demorou um pouquinho mais para saber que o AVT, de fato, não faz parte do Tupi-Guarani, mas é uma família à parte, como outras famílias. A maioria falada em Rondônia, mas também algumas em outros lugares, Munduruku, aqui no Pará, Sateré-Maué também, mas que é uma língua de uma família separada. Isso foi reconhecido com os trabalhos da Ruth Mossarat por volta de 1980. Também já se reconheceu na época que o AVT está muito próximo a essa subfamília Tupi-Guarani, que todo mundo conhece, que foi muito importante durante a colonização do Brasil e que até hoje eu acho que é a família mais estudada, ou a subfamília mais estudada no Brasil. Então, o AVT está próximo, mas não faz parte dessa subfamília. Uma outra língua que está próxima, mas também não faz parte, é o Sateré-Maué. Então, nós postulamos que tem uma família uma subfamília mais abrangente, que nós chamamos de AVT-Guarani, para não ter que dizer cada vez Sateré-Maué, AVT-Tupi-Guarani como nome da família. Esse agrupamento já foi postulado por Rodrigues, desde o primeiro trabalho, quando ele estabeleceu as subfamílias do Tupi, ele já disse, provavelmente, Sateré-Maué e AVT estão mais próximos ao Tupi-Guarani, provavelmente isso aqui é um subagrupamento, e Sérgio Meira e eu, com a ajuda de outros do Museu Goethe, especialmente, do projeto Tupi Comparativo, que funcionou nos anos 90 na primeira década deste século, e continua ainda ativo. Nós confirmamos isso reconstruindo propriedades, inclusive a fonologia dessa protolíngua Maueti-Guarani, do proto-Maueti-Guarani. Muito importante mencionar numa exposição sobre uma língua sem falar da gramática é quais são as variedades que essa língua tem. No caso de variedades, normalmente nós só pensamos em dialetos, né? Então, no caso do português, tem português de Portugal, tem português do Brasil, ainda tem todos os sotaques diferentes dentro de Portugal, do Brasil. Isso é variação espacial. Em uma região se fala diferente da outra. E muitas línguas indígenas
tem essa variação de uma aldeia para outra, muda o sotaque, muda a entoação, muda a fonologia, mas ainda está tão perto que a gente fala da mesma língua, mas com propriedades um pouco diferentes. Então, é uma questão que nós precisamos prestar atenção. Será que tem dialetos? E caso que sim, quantos dialetos são e quais são? Mas também tem outras variações. Por exemplo, tem socioletos, tem grupos dentro do povo que falam diferente de outros grupos, não por morar em outro lugar, mas por ter uma outra posição social. Existe isso. E também pode ter outra variação, né? Pode ter variação escrita oral, por exemplo, né? Tem variação no tempo, talvez a gente conheça estágios antigos da língua, né? E quase todas as línguas têm diferentes registros, ou seja, diferentes sistemas conforme o grau da formalidade da situação. Em uma situação formal se fala diferente do que em uma situação informal. E já falei que pode ter, por exemplo, a escrita, e várias línguas brasileiras também têm uma outra modalidade, que é, por exemplo, uma língua assobiada ou uma língua tocada com instrumentos e tal. No Museu Geld nós desenvolvemos essas pesquisas. Acho que o Julien Maia foi o primeiro a falar sobre línguas assobiadas e línguas tocadas por instrumentos no Brasil. Então, no caso dos Aviti, a gente vê que eles se fundaram de vários povos, especialmente os Enomaniá e os Auetuja e Totó, talvez também os Gurawat, a gente não sabe muito bem. Mas mesmo assim, não temos mais nenhum indício que há dialetos diferentes do Aviti. Inclusive, isso pode ser o resultado dessa catástrofe demográfica que aconteceu até 1955, com 23 indivíduos, é muito difícil você manter dialetos diferentes. Então, talvez houve no século XIX dialetos diferentes, talvez os Enomaniá falaram sim diferentes dos Auetuja e Totó, mas hoje em dia a gente não sabe mais disso. Também temos que levar em consideração que hoje já tem várias aldeias diferentes dos Aviti, mas isso é tão recente que ainda não pode ter novos dialetos. Para um novo dialeto se desenvolver, precisa pelo menos 1 ou 2 gerações, e a gente ainda não tem esse tempo todo, mas é possível que daqui a um pouco os Aviti entre si já vão reconhecer de qual aldeia uma pessoa é pela forma da pessoa falar. Talvez tem palavras que só se usam naquela aldeia, ou começa a surgir um sotaque diferente. Isso pode acontecer, mas ainda não aconteceu. Mas no Aviti há sim 2 variedades sociais, 2 socioletos. No caso, são uma variedade que os homens usam e uma variedade que as mulheres usam, que nós podemos chamar de generoletos. Isso é muito forte no Aviti. Em qualquer frase, qualquer sentença do Aviti, você já sabe se é um homem que fala ou se é uma mulher que fala. É porque isso atinge os pronomes pessoais, que são muito frequentes, e os pronomes déticos. Então, é diferente de outras variações, onde normalmente a diferença fica no léxico, ou seja, uma parte da população usa tal palavra para alguma coisa e outra parte usa outra palavra. Não é o caso dos Aviti. Também não são diferenças fonológicas, que são super comuns. A gente não sabe muito bem como surgiram esses generoletos, mas não está claro que isso é o efeito a influência de uma outra língua, de uma misturação ou de um contato linguístico. Provavelmente não foi, mas é difícil dizer, não sabemos. A variedade escrita ainda não se desenvolveu, a escrita foi introduzida só nos últimos 20 anos, então ainda não tem uma variedade forte da escrita que seja muito diferente da forma de falar. E no caso dos Aviti, não sabemos de outras modalidades, não tem nenhuma língua assobiada, pelo que eu sei. Vamos mandar o Julian para lá, talvez ele descubra. Agora, é importante no Aviti são os registros. Então, conforme a situação, o contexto, você fala de uma forma diferente. Tem, por exemplo, um gênero de fala muito marcado no Xingu, que é quando o chefe se dirige à comunidade toda, a famosa fala do chefe.
é meio cantado, é muito repetido, ele usa outras palavras, outras fórmulas, é uma forma bem diferente de se falar, que no caso dos Aveti já basicamente se perdeu, não tem nenhum chefe que hoje em dia usa esse registro especial. Também a linguagem das narrativas é muito diferente da linguagem do cotidiano. Os pajés usam fórmulas e rezas que são diferentes, também no seu sistema linguístico, talvez, não tão forte, mas tem diferença sim. Cantos e outros tipos de fala que se só usam em certos rituais, certos gritos, certas maneiras de adressar o outro, ou de insultar o outro, que só se faz dentro de um contexto ritual, isso existe. Então, essas são as variedades que a gente pode identificar no caso do Aveti. O importante não são só dialetos de que a gente tem que falar, são outras variações também. E, inclusive, no artigo que eu escrevi, eu não falo disso o suficiente, né? Quando eu preparei essa palestra, eu me dei conta que eu me concentro demais só nos dialetos e que não abordo o suficiente as outras variedades. Então, na versão final, eu vou acrescentar uns 2, 3 parágrafos falando disso também. Finalmente, e de fato, eu já estou falando quase 50 minutos, um pouquinho mais do que eu planejava. Espero que vocês ainda estejam comigo e atentos, e talvez até curtindo. Mas então, o último capítulo aqui é a situação sociolinguística. Qual é a posição da língua na sociedade? E, especialmente, será que a língua vai ainda ser falada daqui a 2, 3, 4 gerações? Qual é a sua vitalidade, então? Né? Então, temos que saber, para descrever essa parte, quais outras línguas também são usadas na mesma comunidade. Tem bilinguismo, então. Né? Em quais situações se usa qual língua? A gente fala de domains, né, de domínios linguísticos em que um domínio tem uma língua, outro domínio se usa uma outra língua. Qual é a língua que é mais dominante, né? E será que isso está mudando, né? Como foi 20 anos atrás? E qual é a projeção para o futuro? Isso que nós precisamos observar e descrever. Importante para isso é saber se as crianças aprendem ou não a língua como a primeira língua, a língua materna, né? Ou se a língua aprendida só já mais adulto ou adolescente, né? Como é que isso? E existem pessoas que aprendem a língua só quando adulto, né? No caso que tem uma comunidade intacta, né? Pode ter outras pessoas que chegam lá no caso dos Aveti, isso existe, né? E então, será que a língua é vital? E tem várias maneiras de determinar ou de medir a vitalidade de uma língua, e é bom descrever a língua a vitalidade nesses termos. E agora, sim. Então, no caso do Alto Xingu, e que vale também para os Aveti, o padrão antigo, antes da chegada dos não indígenas, o contato com os não indígenas, o padrão era de uma pessoa normal só falar uma língua, a língua do seu povo, do seu grupo, ou então ele ou ela entender uma outra língua, né? Quando tem um casamento entre pessoas de duas etnias diferentes, as crianças vão falar ativamente a língua da aldeia onde eles estão crescendo, elas só estão crescendo, mas também vão entender a língua do pai ou da mãe, que não é daquela aldeia, né? E só aprende ativamente uma outra língua alguém que muda da sua aldeia para se casar e vai para outra aldeia, aí depois de um tempo essa pessoa vai ativamente usar essa outra língua. Então, no caso dos Aveti, como já falei, se eles não casam entre si, eles preferem casar com os Camaiorá. E, de fato, nas 5 aldeias que tem dos Aveti, pelo menos 2 aldeias, ou 3 aldeias, têm uma presença muito forte do Camaiorá, porque essas aldeias foram fundadas por casais mistos, onde uma parte do casal era Aveti e a outra parte era Camaiorá. Então, a gente tem que perguntar como é a situação do Aveti em cada uma dessas aldeias. Eu sei muito pouco sobre as últimas 2 aldeias, São Jorge e Miraiaçu, então tem muitas interrogações, são chutes, ou são
assim, o que eu imagino qual seria a situação, mas a gente vê que o Aveti está muito forte na aldeia principal e na segunda aldeia, que se fundou em 2002, e eu acho que também está forte na aldeia São Jorge. Nas outras duas aldeias, o Aveti está presente, tem pessoas que usam o Aveti ativamente, mas não tão forte como nessas outras aldeias. O Camaiorá, na aldeia principal, eu acho que hoje quase não tem mais Camaiorá na aldeia principal. Quem fala bem Camaiorá mudou para uma das outras aldeias. Por isso, o Aveti está muito forte na aldeia principal, que é também a maior aldeia, tem mais de 100 pessoas morando lá. Então, lá o Aveti está bem e forte, todas as crianças aprendem a língua. E, surpreendentemente, isso também vale para a segunda aldeia, Tajantim, né? A aldeia Fumaça, que se fundou em 2002, que mesmo que a maioria das pessoas lá fale muito bem o Camaiorá, a língua da praça, a língua que as crianças usam entre si, é o Aveti. Então, eu acho que o Aveti lá é muito vital e vai continuar forte lá. Na aldeia Mirassol já é o contrário. Eu acho que lá as pessoas e as crianças falam mais Camaiorá, então eu tenho minhas dúvidas se a Aveti realmente vai continuar como língua daquela aldeia, mesmo que eles se identifiquem como Aveti. A aldeia é uma aldeia Aveti, mas pode ser que o Camaiorá seja mais forte naquela aldeia. A aldeia São Jorge parece ser uma aldeia predominantemente de Aveti, então eu acho que o Aveti vai continuar bem lá. E essa aldeia Miaraçu, que eu não conheço ainda, mas ela foi fundada por uma pessoa bilíngue, casado com Camaiorá, então eu acho que Camaiorá é pelo menos tão forte como o Aveti. Eu tenho minhas dúvidas se o Aveti vai sobreviver naquela nova aldeia. Sobre os domains, né, as situações linguísticas, algumas já foram abandonadas ou são fortemente ameaçadas, como aquela fala do chefe que já mencionei, as narrativas, só tem 2 falantes que ainda lembram das narrativas, um não mora mais no parque, rezas também, poucos pajés sabem todas as rezas, e os cantos já se perderam completamente. Quando os Aveti foram para 23 pessoas, não houve ninguém entre eles que sabia todos os cantos. Então, agora eles estão aprendendo os cantos com outros povos nas outras línguas, mas em Aveti, os cantos se perderam de vez. Tem vários domínios em que o Aveti está estável, pelo menos na maioria das aldeias, como a gente viu agora, né, que é o cotidiano familiar. Muito importante para o futuro da língua é a língua que as crianças usam entre si, né, que é essa língua que vai ser a mais forte do jovem e depois adulto, né? E a vida pública, a vida da praça, no caso dos Aveti, na maioria das aldeias, é Aveti, e isso continua estável. Agora, um domínio em que o uso da língua mudou, antigamente o padrão era, se eu encontro outro xinguano que não fala a minha língua, eu uso a minha língua, ele usa ou ela usa sua língua, e a gente espera que nós achamos mais ou menos que o outro está dizendo, pelo contexto que nós íamos falar a mesma coisa na situação dele ou dela, ou que tem alguém que é bilíngue e que consiga traduzir. Esse foi o padrão. Hoje em dia, o padrão é que todo mundo fala português. Quando 2 xinguanos que não falam a mesma língua se encontram, eles vão conversar em português. E estão entrando novos domínios, novas situações de uso de língua que antigamente não existiam, como a interação com os não indígenas, para falar sobre a saúde, né? A escola é um novo domínio, né? A vida urbana, quando eles vão para a cidade ou falam sobre a cidade, coisas da cidade, dinheiro, tecnologia, né? Todos esses domínios já estão ocupados pelo português. Inclusive, quando se fala sobre a cidade na aldeia, é muito comum da pessoa fazer um code switching para relatar que alguma pessoa falou para ele, por exemplo, e depois continuar falando em português sobre a cidade. Eu vi isso várias vezes, que os Aveti entre si falam em português, porque o assunto é a cidade, e para eles é mais natural, mais fácil conversar sobre o que aconteceu na cidade em português. Tem 2 domínios interessantes onde tem uma competição, que é canções, né? Quando se compõem novas canções, e os jovens estão compondo canções com violão e tudo mais,
às vezes fazem em português, às vezes fazem em Aveti ou em outras línguas do Alto Xingu. Então, lá tem uma competição. E a mesma coisa é no uso das novas tecnologias, nas mídias sociais, e-mails, chat, WhatsApp e tudo mais. Tem alguns que usam o Aveti, mas também se usa o português, especialmente quando você fala com alguém que não sabe português. Aveti, evidentemente. Então, a língua é ameaçada? Bom, primeiro, todas as línguas brasileiras são ameaçadas, porque todas elas têm poucos falantes, né? A média de uma língua brasileira é de menos que 300 falantes. Então, se o mediano no mundo inteiro é de 7.000, e 7.000 já é precário. Então, no Brasil são 300, então no Brasil realmente todas as línguas estão ameaçadas no sentido que a gente não pode garantir que daqui a 3 ou 4 gerações essa língua ainda vai ser falada. Algumas têm uma chance, a Aveti sendo uma, mas a ameaça existe. O etnólogo que faz uma classificação, classifica o Aveti no nível 6B, que é o nível ameaçado. A descrição é: a língua é usada de cara a cara dentro de todas as gerações, mas a língua está perdendo falantes. Eu diria, como o Aveti está crescendo rapidamente, eles estão ganhando falantes, de fato. Mas é verdade que com as aldeias que se separam, tem aldeias em que o Aveti pode ficar na minoria e não mais se usar. Mas nas aldeias onde o Aveti se usa, de fato, eu acho que o nível seria melhor como 6A, que é estável, vigoroso, né? Porque, de fato, todas as gerações falam Aveti, usam o Aveti, mas entram os novos domínios em português e cada vez mais é necessário usar o português para fazer coisas no cotidiano. Então, o Aveti está em contato tanto com o Camuerá como com o português, em que ele tem que lutar para se manter, mas por enquanto ele está bastante estável. Então, eu colocaria o Aveti no 6A, que seria vigoroso. Pronto, agora falei mais do que eu quis, é 1 hora que eu falei. Agradeço vocês terem acompanhado até aqui, vamos ver quantos sobreviventes temos, e vou abrir agora para perguntas, que o Ivan vai organizar um pouquinho quando necessário.